Olá pessoal, meu nome é Douglas, sou o publisher da Telha e tenho o prazer de apresentar a vocês o debate O papel dos intelectuais negros e negras na construção da emancipação. O debate contou com a presença dos nossos autores Richard Santos e Roberta Federico e com a mediação do nosso editor Natanael Araújo. Richard é professor da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia, comunicólogo e rapper, conhecido como Big Richard no mercado musical. A Roberta é psicóloga e mestra em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e dirige o Instituto Sankofa, instituição voltada para subjetividades negras e atendimento dessa população. O Natanael, além de nosso editor, é antropólogo e doutorando em antropologia pela Unicamp. Bem, a data não poderia ser mais simbólica e a gente aproveitou esse marco histórico para falar não só do tema, mas também para anunciar o lançamento dos livros do Richard e da Roberta. O livro do Richard, Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade, tem previsão de lançamento para novembro, mês da consciência negra. Da Roberta, provavelmente na mesma época, e chama-se Psicologia, Raça e Racismo, uma reflexão sobre a produção intelectual brasileira. Bem, espero que vocês gostem do debate, aproveitem também para nos seguir nas redes sociais e acompanhar nossas atualizações e catálogo. Um abraço! Bom dia, a gente está começando uma live organizada pela Editora Telha, da qual eu tenho a felicidade de fazer parte como um dos editores. Eu me chamo Natanael Araújo, sou antropólogo, tenho realizado meu doutorado na Unicamp e também me encontro pesquisador do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. E a nossa live tem como motivação duas datas muito expressivas. A primeira é o 13 de maio, né, onde nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, que visou por fim, oficialmente, a escravidão mercantil no Brasil. E o segundo motivo é a publicação de duas obras que podem nos ajudar a entender a história da nossa nação, né, e a história, portanto, de quem nós somos enquanto cidadãos brasileiros. E é sabido, né, que nós tivemos, como os dados mostram, né, cerca de 12 milhões de pessoas que foram retiradas da África, escravizadas, enviadas para as Américas. 10 milhões conseguiram chegar em diferentes lugares, e dentre esses 10 milhões, 4 milhões e meio chegaram ao Brasil. Hoje nós temos a segunda maior população de negros no mundo, né, ficando apenas abaixo da Nigéria, e é sabido também, como o movimento negro vem tentando mostrar de forma salutar, que um período tão longo pelo qual nós passamos, né, de escravização oficial, deixaram marcas incontornáveis na estrutura da nossa sociedade. E as pesquisas hoje em dia, os pesquisadores também visam mostrar como que podemos pensar novas formas de desarmar essas estruturas é, colocadas sobre nossas cabeças, né? E aí vai ser um prazer conversar com uma pesquisadora e um pesquisador que estão nos ajudando, né, a pensar sobre essas correlações. A Roberta e o Richard, né? A Roberta Maria Federico, que é psicóloga e mestra em psicologia também, e o Richard Santos, que é comunicólogo e rap, e ambos estão com os seus livros aqui. A gente vai falar um pouco sobre eles, tendo como horizonte ou pano de fundo o 13 de maio. Então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês e pedir um pouco para que vocês se apresentem para aqueles que não os conhecem. Então, eu sou a Roberta Federico, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela UFRJ. O meu trabalho de pesquisa foi em torno da discussão da psicologia sobre a temática das relações raciais.
ao longo da minha graduação, eu percebi que eu não tive esse tipo de formação. Na minha prática de estágio, eu me deparei muito com questões raciais, mas eu me dei conta de que na minha formação essa temática não foi abordada, né? E aí precisei fazer todo um processo de autodidatismo, né, por fora da universidade, né? E aí eu retorno à universidade para fazer essa pesquisa, né, de fazer um levantamento sobre a produção bibliográfica, a produção acadêmica brasileira, né? E aí no meu texto eu falo sobre uma descoberta que eu tive da existência de uma disciplina psicologia preta com 40 anos na época, né? Hoje já tem 50 anos, 40 anos de existência, uma associação de psicólogos pretos norte-americana e que simplesmente não saía de lá, não ficava centrada nos Estados Unidos e com uma produção riquíssima e que não conseguia ser divulgada pela diáspora, né? E aí a gente dá margem a pensar sobre o quanto a ciência e a política estão andando de mãos dadas, né? O quanto certas pesquisas são invisibilizadas e outras não, né? E meu trabalho é em torno disso, né? Além disso, eu também sou psicóloga escolar, trabalho na rede pública. O foco do meu trabalho é isso, né? São as crianças e adolescentes pretos, as famílias pretas que são atendidas na comunidade em Itaboraí, onde eu estou lotada. Tenho formação em terapia de família, então eu consigo misturo um pouco disso tudo, né? Psicologia preta, terapia de família, questões raciais, porque foi o caminho que eu consegui construir para pensar qual a contribuição que a psicologia pode dar na construção de uma sociedade mais igualitária, né? Mais justa, partindo do ponto de princípio da formação familiar, da constituição, né, dos sujeitos, das famílias, né, a família é a célula, né, das nações, das sociedades. E aí o nosso livro vai ser lançado em breve, está em fase de edição, e foi uma muito grata oportunidade que a Editora Telha me deu de divulgar esse trabalho, né, porque ele é de 2014, na verdade, e foi construído acho que com todo o sofrimento que o intelectual negro tem dentro de uma universidade, né? Da solidão, da dificuldade de encontrar pares, da necessidade de caminhar muito por conta própria e conseguir construir as pontes e superar as dificuldades, né? E conseguir ter a certeza de que vale a pena continuar e construir, porque quando porque sempre tem alguém que depois vai ler e vai achar interessante aquilo que você está trazendo, né? Então, assim, esse trabalho é de 2014. Em 2018 já existia um coletivo de estudantes negros de psicologia na UFRJ, né? Então, assim, faz pensar muita coisa com relação a isso, de produzir a tua pesquisa e como aquilo serve de referência, de lanterna para outros pesquisadores que vêm depois, né? Quando uma pessoa negra chega, acho que o quilombo todo chega junto, né? A favela toda chega junto. E aí eu só tenho a agradecer a Editora Telha pela oportunidade, né, de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Olá, gente. Preciso começar agradecendo ao convite da Editora Telha. Estar aqui com vocês é um momento extremamente especial, principalmente no dia que se pensa criticamente o que foi e que é a abolição da escravatura, né, o 13 de maio. Mais importante ainda estar aqui com o Natan, com a Roberta, dois intelectuais negros que fazem parte daquilo que eu chamo de pensamento negro contemporâneo. Há muito pouco tempo era difícil juntarmos três intelectuais num espaço crítico e do saber como esse, e importante também porque a Editora Telha, a quem eu agradeço no nome do seu editor Douglas, está recebendo meu novo livro, minha nova obra, né?
Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade. Só tenho a agradecer, é uma felicidade imensa. Quem sou eu, né? Eu sou o Richard Santos, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, também conhecido como Big Richard, por conta da minha história no movimento hip hop brasileiro, tendo sido oriundo aí do Rio de Janeiro, mas viajando e participando dessa organização que é a cultura hip hop no Brasil e na América Latina. Sou o Big Richard da televisão, que apresentou já vários programas de televisão, produziu, e hoje sou o professor Richard Santos, do Centro de Formação em Arte, do Programa de Estudo de Relações Étnico-Raciais, que estou lotado aqui na Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. Penso, critico e trago e faço reflexões muito antes da academia, desde do início da minha vida pública, ligada ao hip hop, ao movimento negro organizado no Brasil. Penso, critico e reflito sobre a situação do sujeito negro na sociedade brasileira, na formação nacional e a invisibilidade dada a esses sujeitos, né, homens e mulheres que contribuem para a formação daquilo que o Benedict Anderson vai chamar de comunidade imaginada. É sobre esse imaginário da comunidade negra no Brasil, do pensamento negro no Brasil, que eu vou tratar no livro Maioria Minorizada, e vou propor essa perspectiva de maioria minorizada como um dispositivo analítico de racialidade, tentando desconstruir criticamente a ideia de que somos minoria, somos uma maioria, né, mas minorizada. Eu trago aqui, eu penso a maioria minorizada como um signo de representação unificador do discurso e proposta de emancipação negra. Né? Compreendo maioria minorizada como grupo social majoritariamente formado por pretos e pardos negros, conforme categorização do IBGE, que conforme maioria demográfica da população brasileira, é minoria em termos de acessos a direitos, serviço público, representação política, e que racializados como seres inferiores sofrem um apagamento identitário, são desidentificados, desidentificadas, tornando-se, portanto, minorias, né, bem entre aspas, no acesso à cidadania e maiorias em todo o processo de expoliação econômica, social e cultural. Por fim, as maiores vítimas de todas as formas de violência nesse Brasil que hoje completa ou que comemora, né, a suposta abolição da escravatura, porém sem uma emancipação de fato. E aí eu lembro o Milton Santos, que é uma grande referência minha, que ele vai dizer que no Brasil a gente tem uma população, uma grande parte dessa população com cidadanias mutiladas, são subcidadãos. E a outra parte da população branca, classe média, detentores da branquitude, com cidadanias que se conformam como lutas por consumo, são mais consumidores do que, na verdade, cidadãos. Esse é o Brasil que eu discuto, essa é a perspectiva que eu parto para trazer essa ideia nesse novo livro, que é o Maioria Minorizada. É isso aí. Vamos seguir. Eu queria, então, aproveitar e engatar um pouco a nossa conversa a partir do que o Richard estava trazendo para a gente, né? Algumas chaves analíticas de reflexão que têm sido nos oferecida por alguns intelectuais estabelecidos em diversas áreas, né, distintas. Recuperar aqui a ideia de comunidades imaginadas, não é, do Benedict Anderson, essa ideia de que os estados, né, a nação, são construídos, sobretudo, a partir de uma imaginação que passa a ser uma imaginação coletiva, né, compartilhada, e que produz efeitos, e também a ideia formulada magistralmente por um dos nossos maiores geógrafos, né, Milton Santos, sobre
os fragmentos, né? E como que determinados cidadãos têm sido fragmentados e alijados da sua percepção como cidadão por inteiro. E eu queria perguntar também um pouco à Roberta quais foram alguns das primeiras categorias, dos primeiros autores, um pouco que começaram a mobilizar, né, o seu engajamento em torno de reflexões e em torno de tornar aquilo que é da experiência vivida, né, nossa cotidiana, imersos, né, nesse regime social no qual nos encontramos, para que pudesse interpelar justamente ao campo da psicologia e pudesse também indagar acerca de possíveis contribuições desse universo para o nosso estar no mundo e o nosso habitar no mundo. Então, no campo da psicologia brasileira, o que a gente tem como as principais referências que eu encontrei na pesquisa foram o trabalho da Virginia Leone Bicudo, a primeira psicanalista brasileira, uma mulher negra, né, que participou do projeto Unesco, com Florestan Fernandes, com Fernando Henrique Cardoso, e ela faz um trabalho sobre o imaginário de pretos e mulatos. Ela faz no campo da pesquisa o trabalho, assim, tem a Virgínia Bicudo e a Neuza Santos, e o trabalho de ambas é muito parecido, né? O trabalho da Virgínia, ele é muito, ela é psicanalista, mas o trabalho dela vai na linha emparelhado com a sociologia. Ela está falando de negros em ascensão social, né? E ele é da década de 40, 45, 42, 40, década de 40. E aí, 40 anos depois, vem a Neuza Santos, nos anos 80, fazer um trabalho sobre psicanálise, né? Tornar-se Negro, um clássico muito lido pelos movimentos negros, né? E aí ela fala também sobre as trajetórias de ascensão social, as vicissitudes do, do sujeito negro em ascensão social. Assim. E mais recentemente, e esse foi o primeiro trabalho que eu encontrei na minha pesquisa de graduação, de 2003, o trabalho de Maria Aparecida Bento, diretora do CERT, assim, grande psicóloga, homenageada, maravilhosa, que é a Psicologia Social do Racismo, e que fala sobre as questões da branquitude, né? Ela fala sobre ela é um trabalho que é um compilado com vários artigos e trata em torno da questão da branquitude, do pacto narcísico entre as pessoas brancas no sentido do silenciamento da omissão, né? Como se falar de racismo fosse um problema das pessoas negras, né? E os brancos se retirassem dessa discussão e se omitissem, como se nada tivessem com isso e não tivesse nenhum legado positivo com o processo de escravidão, como se, né, de todo esse passado do país, como se a carga só ficasse para as pessoas negras e as pessoas brancas não tivessem nada a ver com isso, não tivessem nada, né, do que conversar sobre também. Então, ela fala sobre branquitude, né? E aí, no campo do trabalho internacional, eu encontrei o Kenneth Clark, que é um trabalho da década de 50. Então, assim, pensar que a gente tinha a Virgínia Bicudo aqui no Brasil e o projeto Unesco discutindo sobre o que é democracia racial, né? Vários intelectuais em São Paulo conversando sobre isso, né? Isso aqui era o Brasil considerado um laboratório experimental, né? Do que seria fazer valer esse mito de democracia racial. E daí a realização dessa pesquisa, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles estavam lutando pelos direitos civis, pelo fim da segregação racial, né? E apontando o quanto a segregação era danosa, assim, psicologicamente danosa. Então, ele faz o experimento das bonecas. As pessoas até podem encontrar no YouTube
né? Ele coloca as crianças negras com uma boneca branca, uma boneca negra, e pergunta e atribui valores, né? Qual boneca é a boneca branca, qual é a negra, qual é a bonita, qual é a feia, qual é a boa, qual é a má e qual parece com você. E aí, quando a criança diz, né, depois de apontar, e é extremamente doloroso, né? Entender isso de como as crianças absorvem as desigualdades raciais e têm a autoimagem deturpada, apreendem uma valorização de si muito negativa, né? Então, o trabalho dele é em torno disso e serviu como margem, assim, foi um trabalho científico que ajudou muito no processo de integração das escolas, né? E eu cito isso no meu texto, assim, de que forma o trabalho científico serviu para a política, né? Eu acho que a gente vivendo o que a gente tem vivido hoje, acho que tem super a ver, assim, tipo de pesquisa ajuda a tomar decisão, né? E aí, junto com ele, tiveram vários outros, e aí foi fundada, né, a Associação de Psicólogos Pretos, a DEPSI, a qual eu sou filiada já há 10 anos, eu sempre que posso frequento as convenções, participo, e aí eles partem de um processo de coletivo de estudantes pretos de psicologia, reivindicando um currículo adequado à comunidade preta por conta de, uma, de umas, um processo que a psicologia americana tinha de fazer psicometria, testagem psicológica, testes de QI, testes de inteligência, muitos testes comparativos de inteligência, né? E, e aí eles não levavam em conta as diferenças sociais, o contexto cultural, né? Como você elabora um instrumento de avaliação sem avaliar o contexto cultural, né? Você pega, por exemplo, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E aí, quando ele vai para umas Olimpíadas de pergunta, e aí, quando pergunta sobre o mundo dos negros, ele tira nota 10, sobre Martin Luther King, sobre os artistas, sobre tudo do mundo negro. Agora, quando começa a perguntar sobre coisas brancas, europeias, eurocentradas, ele se sai muito mal, sabe? Então, é um exemplo para ilustrar da importância de validar com mais honestidade, né, os instrumentos, assim. E aí é uma associação que se fundou a partir de uma ruptura com a Associação Psicológica Americana, a APA, e começou a pautar. Então, no começo, eles vinham muito apontando no sentido do quanto o racismo era dolorido, dos impactos do racismo, do quanto ele fazia sofrer, do quanto era terrível. E aí, com o tempo, eles começaram a propor as próprias teorias psicológicas, a se organizar para voltar a fazer viagens de intercâmbio para o continente africano, para o Caribe, né, para criar formas, para pesquisar sobre formas de origem africana de cuidar de saúde mental. Né? Então, é esse caminho que eu faço, assim, de começar a conseguir articular o nosso contexto contemporâneo em termos de saúde mental da população negra e pensar quais recursos a gente acaba perdendo, né? O quanto do modo contemporâneo ocidental que a gente vive produz muito adoecimento e de que forma o resgate, o retorno pode ajudar nesse processo de cura, assim, não no retorno romântico, mas de relembrar, né, aquelas coisas lá de trás, aqueles ensinamentos lá de trás sobre o que é ser humano, né, sobre como se nasce, como se cuida de uma criança recém-nascida, como se educa uma criança, como se escolhe um cônjuge, como se organiza uma família, né? E aí tem a ver com a minha formação na psicologia, né, em terapia de família. E aí meu trabalho é muito em torno disso, de aproximar de conhecimentos tradicionais de origem africana, né? É sobre isso que eu falo, assim. Queria só amarrar um pouco também e puxando o Richard para essa conversa, a partir do que Roberta estava dizendo,
para pensar também o cenário que nós tínhamos e que nós temos, né, no campo da comunicação e no campo da psicologia. É, os trabalhos mencionados pela Roberta, né, da Virgínia e da Nilza são as grandes referências que pesquisadores, intelectuais negros, cidadãos negros possuem e conhecem, mas a sensação que dá sempre é de que depois disso, muito pouco começou a ser visibilizado, né? Em que medida nós não tivemos esse atraso, muito devido à dificuldade de inserção de pesquisadores negros e negras no espaço universitário, né? Então, eu gostaria também que o Richard pudesse pensar com a gente, uma vez que ele também é professor universitário, né, e da área da comunicação, um pouco esses processos que não estão em oposição, né? Então, também pode ser bacana trazer também, ainda o ponto de vista do seu lugar como rapper, né? Então, a gente tem na psicologia uma questão, e aí ela vem muito pautada pela clínica com relação à individualidade, né? O individualismo, né? Do inconsciente que não tem cor, né? Mas é importante pensar também que a psicologia não é só a clínica, né? A psicologia, ela diz sobre seres humanos, né? Então, a gente tem o campo da psicologia social, que trabalha com imaginário social, representações sociais. E aí eu acho que tem muito a ver com o trabalho do professor Richard. Quando ele fala de cidades imaginadas, comunidades imaginadas, eu logo pensei em imaginário social, né? E aí o trabalho da Virgínia e da Neuza, ele fica durante muito tempo esquecido, né? A gente vê as sociedades de psicanálise que são altamente elitizadas, a gente não, em nenhum momento fica visibilizado que a primeira psicanalista do Brasil, desse país, foi uma mulher negra, sabe? E aí a gente tem um trabalho da Janaína Damasceno, que é sobre ela, o trabalho de doutorado, e conta sobre como é o processo todo histórico dela produzir essa, esse trabalho no campo das atitudes sociais de pretos e mulatos, que é o nome do trabalho dela, e essa invisibilização, né? E aí eu acho que tem muito a ver com a presença de pessoas negras para buscar esse material, né? Tem muito a ver com a entrada de sujeitos negros, de intelectuais negros interessados nesse tipo, pessoas que têm esse tipo de pergunta para ser feita, né? Porque como a gente tem uma psicologia no Brasil fundada legalmente, a nossa profissão é regulamentada a partir da década de 60, que era o período de ditadura. Nossa profissão é de 62, né? Então, a gente tem um avanço na década de 80 da psicologia social, após o fim da ditadura, e aí a psicologia dialogando muito com os movimentos sociais, as demandas populares, mas não está no campo da clínica e nem fala de racismo, né? Ela ainda pisa muito em ovos. Eu acho que isso diz muito da branquitude, né? Isso diz muito desse lugar de fala também. Eu acho que, né, como eu vou falar sobre algo que eu não sei muito bem, uma coisa meio desconfortável, né? Assim, e aí é isso, assim, acho que com as políticas de ação afirmativa, com a entrada de mais e mais estudantes negros, intelectuais negros, a formação dos coletivos de estudantes, né? Como isso traz essa demanda, traz essa pergunta, né? Afinal de contas, a universidade é lugar de produção de conhecimento, é onde a gente chega com as perguntas, aprende a pesquisar e traz as respostas, né? E aí o que fica muito claro é que até então a questão da saúde mental da população negra, da subjetividade,
dos impactos do racismo, os impactos subjetivos, psicológicos, isso não era uma questão, né? Isso não tinha importância, isso não tinha relevância, né? Era como seguir o baile como se nada tivesse acontecido. E ainda também com um pouco de medo, né? Sei lá, de um certo revanchismo, não sei, mas acho que o falar sobre ajuda a resolver muita coisa, né? Acho que a marca da sociedade brasileira é muito isso do silêncio, né? Do silenciamento, e isso é clínico, né? É a negação e o silenciamento. Acho que começar a falar sobre ajuda a resolver essas questões, né? E aí e pensar muito no campo do que é ser uma pessoa negra dentro da universidade. Assim. A minha dissertação eu começo com os versos do MV Bill, Preto em Movimento, né? E falo também sobre como era a minha experiência de solidão na universidade e como o rap foi a minha psicoterapia. Como os versos de rap me ajudaram a me fortalecer e a manter o meu objetivo e a não desistir, sabe? Porque dizia de uma realidade periférica que era minha, periférica, racializada que era minha, e me ajudou a me localizar, né? Me ajudou a sair dessa desorientação, me ajudou foi meio que uma bússola, né? E aí eu começo com os versos do MVB, que eu não sou preto em movimento, não sou movimento negro, sou um preto em movimento, né? E acho que tem tudo a ver com o trabalho que o Richard faz, né? De ser um dos ídolos que eu tinha durante a faculdade, um dos programas que eu assistia, das músicas que eu costumava ouvir. E, bem da verdade, eu continuo ouvindo as mesmas músicas de 15 anos atrás, não mudou muita coisa, né? De como o individual e o coletivo, na verdade, são uma. Acho que o sujeito negro é um sujeito coletivo, né? Acho que quando uma pessoa negra chega, todas chegam junto. Tipo, a gente se sente representado, né? Essa coisa da individualidade, ela acaba sendo uma armadilha do Ocidente, assim, para a gente acreditar que as escolhas são individuais e acabam não sendo, porque as consequências não são individuais, né? Os passos, as decisões que a gente toma não são individuais, né? Então, quando lá atrás eu escolhi bancar no meu mestrado que eu ia falar de racismo, porque eu já tinha em mente falar de psicologia preta africana, então eu quis primeiro falar do que não havia sido dito, ou do tão pouco havia sido dito no Brasil, para poder justificar justamente por que dizer. Né? Esse era o método. Eu não sabia que logo em seguida o governo ia adotar uma política de reserva de vagas nas universidades federais e 10 anos depois eu ia ter um coletivo preto, Virgínia Leone Bicudo, que é o nome do coletivo de estudantes pretos de psicologia da UFRJ. Né? É isso, é pensar muito na perspectiva do coletivo, né? De cada coisa que a gente faz, ela acaba servindo para muita gente que vem depois. É muita coisa não dita no passado que ainda precisa ser conversada para se resolver. Maravilha, Roberto. Eu quero chamar o Richard para essa conversa também, para saber como que tem sido pensado no universo da comunicação, essas mudanças que a gente tem vislumbrado, né, nas últimas décadas, e dentro desse duplo, né, dessa dupla inscrição do Richard como rapper, como produtor musical, como alguém que já tem uma expressão, né, uma forma de se comunicar pautada por vários outros espaços e que também tem dentro do espaço universitário a tarefa de receber os alunos, né? Receber alunos que estão aí vindo com novas perguntas ou com perguntas da ordem do dia, né? E precisando ser estimulados e também interpelados, né? Não, não nos esquecendo sempre da importância dessa educação racial, que é uma educação de negros, de brancos, de indígenas, né? Ela perpassa não só aqueles que vivenciam
os efeitos danosos da racialização, mas aqueles também que vivenciam os seus privilégios, né? E que no espaço da universidade pública tem cada vez mais tido talvez a oportunidade, o desafio de conviverem, de se encontrarem e de aprenderem juntos. Bom, primeiro eu concordo plenamente com o que trouxe Roberta anteriormente, quando ela fala da psicologia, do imaginário e da invisibilidade. Só acho que isso não é, Roberta, um receio, algum dedo de não contemplar e tal. É uma política de exclusão, né? Eu escrevo no meu livro, o Maioria Minorizada, que a gente precisa de intelectuais negros insurgentes e a atuar por uma dialética radical, lembrando Clóvis Moura, que é um outro pensador negro brasileiro invisibilizado, né? Então, eu gosto sempre de dar nome às coisas. A gente precisa ser insurgente, e se insurgir é mostrar que o projeto de nação brasileiro, o projeto de pensamento social brasileiro, é de nos invisibilizar, de fazer de nós cada vez mais brancos, cada vez mais desidentificados. É um outro construto que eu trago também. Nós somos sujeitos, nós somos cidadãos, entre aspas, desidentificados, programados, né, para vestir essa capa da branquitude, para assimilar essa ideia da branquitude que eles determinam os nossos caminhos, o nosso pensar, as nossas formulações. Então, quando a gente não vê no campo da psicologia, que está muito próximo do campo da comunicação, dialoga muito. A comunicação estrutura a ideia de imaginário a partir do campo da psicologia e vice-versa, né? Quando você vê ou quando você não vê esses intelectuais negros, homens e mulheres, é um projeto político de poder. Porque se você imagine que a gente tivesse, sei lá, nos anos 30, 40 do século passado, um Alberto Guerreiro Ramos com a visibilidade que ele merecia. O Alberto Guerreiro Ramos estava dizendo, dialogando com a psicologia, com a comunicação e com as ciências sociais como um todo, estava dizendo que a gente precisava tratar do negro vida e não do negro tema. Isso nos anos 40 e 50 do século passado. O que ele chama de negro vida? As produções, o saber, a cultura e toda a contribuição do negro. O que ele vai falar de negro tema? Do tema negro na boca do branco. Né? O problema do negro, entre aspas. Vamos resolver o problema do negro. É aí que ele faz uma crítica que eu endosso muito ao Florestan Fernandes, por exemplo, um intelectual branco que vai construir todo um saber sobre o negro e vai dizer, principalmente naquele livro dele, O Negro na Sociedade de Classes, que o negro vive uma situação de anomia social, ou seja, de não enquadramento, porque não consegue se enquadrar, observe isso, dentro dessa sociedade capitalista industrializada. Ora bolas, é o negro que não consegue se enquadrar ou é a sociedade que não absorve, né? Não tem fronteiras porosas, para lembrar um intelectual branco, mas muito interessante, que é o Immanuel Wallenstein, que vai dizer que a gente precisa ter fronteiras porosas para absorver as culturas outras e fazer uma sociedade pluricultural. É isso que estava dizendo o Alberto Guerreiro Ramos, e vai dizer que a gente tem uma patologia branca, que o racismo, que essas invisibilidades, que essa não aceitação das características negras na sociedade brasileira, ela é um caso patológico. Aí ele vai dialogar com a psicologia, né? Uma patologia branca, né? E a gente deveria estudar, porque Roberto falou da SIDA, falou da branquitude, a gente deveria estudar o problema branco, a doença branca do racismo, né? E não travestir isso como um problema negro. Vai coadunar com ele o Clóvis Moura e outros. Mais à frente a gente vai ter também uma intelectual que
pensa e trabalha comunicação e psicologia, psicanálise, que é uma referência para mim, que é a Lélia Gonzalez, né? A Lélia Gonzalez vai trazer todo esse instrumental que também vai me possibilitar essa visão de maioria minorizada, dizendo dessa cultura negada, desse não compartilhamento das culturas africanas que para cá vieram e formam esse caudal cultural que é o Brasil. Então, estou dizendo tudo isso porque a gente não pode passar um pano, como diz na periferia, como a gente diz no rap, para a branquitude que nos exclui. Ela nos exclui como um projeto de poder. Né? Então, além disso, eu não passo esse pano, não. Eu tenho a oportunidade, Natan, de transitar por vários campos, né? Lembrando que diz campos do Pierre Bourdieu. Eu tenho possibilidade de transitar por vários campos e o projeto e a proposta de maioria minorizada é reflexo disso, né? Então, o campo das periferias, do território negro, que eu vou trazer no livro como campos da maioria minorizada, que é o território negro, os bairros de maioria negra, que é o meu caso, de onde eu venho, região central do Rio de Janeiro, bairro do Rio Comprido, ali fronteira com Estácio, que é parte da pequena África, é uma área alijada. Desse microcosmo, eu comecei a observar a sociedade que eu estava inserido, o porquê das mortes ao meu redor, o porquê da bala perdida sempre ter um direcionamento, ela nunca é perdida para o cidadão negro, para a mulher negra, o porquê dos sofrimentos de minha mãe, de minha avó, da minha irmã, né? São sempre sofrimentos, são sempre dores bem seletivas, as dores negras no Brasil. E isso me levou à música rap. Eu gostava muito e gosto muito, tem uma referência muito grande que é a Legião Urbana. E a Legião Urbana, na época do Rock Brasil, anos 80 para os 90, tinha o Renato Rocha, que era músico baixista da Legião Urbana, o único negro, né? Naquele Rock Brasil. Depois eu fui conhecer o Clemente, dos Inocentes, punk rock, banda de punk rock paulistana chamada Inocente. Mas eu gostava de música, me via ali. O samba era algo inerente para mim, mas não algo que eu tinha vontade de fazer samba. Minha geração já tem toda uma influência do rock Brasil e depois do que a gente chamou de Miami Bass, que virou funk carioca. E aí eu me enquadrei dentro do rap, da cultura hip hop, e fui verbalizar, né? Fui gritar. Eu gosto muito dessa expressão, gritar. Seja na música de perspectiva crítica, como é o rap, seja na nossa entrada na universidade, seja nos mais variados espaços que a gente ocupa, o sujeito negro, ele ou ela, consciente ou não, ele grita, ela grita, né? Tendo domínio da sua consciência racial ou não, você grita, você coloca para fora as possibilidades que te foram negadas e que de repente você conseguiu explodir como diz Fanon, explodir. Fanon vai dizer isso, uma outra grande referência da comunicação e da psicanálise, da psicologia, né? Você explode e reverbera a sua presença naquele espaço. Digo isso por quê? Porque eu fui explodir. Na televisão, participando, atuando, tive passagens pela Globo, na Record, na MTV, em vários lugares, sempre verbalizando essas nossas demandas, essas nossas invisibilidades, né? Depois eu penso que eu tenho que continuar, sempre continuei, mas tenho que reforçar essa perspectiva do hip hop, que é o quinto elemento. O hip hop é formado, né? A cultura hip hop é formada pelo MC, que é o rapper, o cantor, o DJ, o dançarino, o escritor, que é o grafite, e tem o quinto elemento, que a gente vai falar do conhecimento, né? O conhecimento ele é extremamente importante. E isso me faz adentrar a academia após os 30 anos de idade,
eu adentrei a academia e na academia eu fui fazer essa relação entre o meu aprendizado, essa minha intelectualidade orgânica, como vai chamar o Gramsci, por exemplo, e aquilo que estava sendo apresentado na academia, que não era exatamente uma novidade para mim, né? Eu não precisei ter entrado na academia para conhecer um Alberto Guerreiro Ramos, para conhecer o Abdias do Nascimento, para conhecer Lélia Gonzalez, pessoas que, muitas delas, eu tive relação próxima, né, da convivência enquanto artista, enquanto jornalista, pude conviver com eles e ter relação com eles. Eu fui entrar na academia para ter esse instrumental e também o diploma que me desse uma possibilidade de modo eurocêntrico, ocidental, onde o título vale mais do que aquilo que você expressa e o que de fato você pensa e produz, né? Então, que me desse essa possibilidade de interceder no campo do saber. É isso que também me fez acessar o pós-doutorado que eu fiz, né, concluí o ano passado, em 2019, na UFBA, no curso, no pós-CUT, na pós-graduação em Cultura e Sociedade, e que deu margem à estruturação dessa ideia que é a maioria minorizada, e que é o livro que a gente está lançando agora. Dito isso, eu recebo esses estudantes oriundos das famílias negras, das famílias não brancas, né? Com todas aquelas percepções, aquelas necessidades que eu tinha lá atrás, que outros tiveram. Eu não acho que são necessariamente percepções ou demandas novas agora nesse século XXI. São estudantes que entram hoje na universidade, mas refletindo, reverberando demandas que perpassam esse longo e estranho século XX, como vai dizer o Eric Hobsbawm, e são demandas que não foram verbalizadas, que não foram trazidas em outros momentos, porque estavam proibidas, estavam silenciadas, eram invisibilizadas. E aí você tem um novo grupo, né, de estudantes negros oriundos dessas periferias, desses territórios negros, que verbalizam aquilo que minha mãe tinha vontade de ter verbalizado, que minha avó, meu avô, que entrou na universidade não pôde concluir, né, por uma série de questões também ligadas à raça, né, que é estrutural, que hoje você tem aí esses estudantes radicalizando, no modo positivo da palavra, essas questões, essas demandas. A gente tem que ter sensibilidade, a gente tem que ter a percepção na perspectiva semiótica, ou seja, articular todos os nossos signos que nos formam para entender que esses jovens são reflexo daqueles outros jovens que não chegaram, que não entraram, das suas famílias e que hoje trazem esse caudal de demandas culturais também, identitárias, de classe, para essa universidade que se quer nova, mas que no tempo presente reproduz muito do conservadorismo, do racismo e do alijamento histórico que formam a sociedade brasileira. Dito isso, é importante dizer também que não são todos os profissionais, os docentes, os pensadores negros que vão coadunar com essa proposta de crítica e de desconstrução. Seria inocência, quiçá por assim dizer, nossa, dizer que todos os negros e negras estão alinhados nessa proposta. Não. Existem muitos que se beneficiam dessa nossa minorização, né? Na maioria minorizada, nós somos minorizados, para a partir de postos escalados coletivamente, mas conquistados individualmente, numa perspectiva neoliberal, dizer que foi o mérito que os colocou lá, né? E que quem não chegou lá é porque não se esforçou o suficiente. Nós temos muitos de nós dizendo isso. Temos muitos de nós praticando isso e ganhando pequenos nacos do sistema branco, da branquitude, né? Nessa
reafirmação da branquitude não dita. Então é preciso dizer isso também. Não sei se te respondi, mas segue o jogo que eu respondo mais à frente. Essa recomendação do Richard faz muito sentido, sendo jornalista, não é? E entrando frequentemente nas nossas vidas, de que deixa ligar e vamos, diz muito de um hábitos, né, que é o dele, que não é muito meu, acho que também não é muito da Roberta, mas que está sendo muito bom, que também chamar a atenção para que da necessidade, né, de que se torne, justamente para que a gente possa cada vez mais estar é, apresentando nossas narrativas e narrativas de outros, né, nossos também. Mas também tem um certo, e aí eu acho que eu compartilho com a Roberta, tem uma certa perna bamba de estar, né, nesse diálogo com uma referência para quem está começando agora. Então, a gente fica ali naquela trava. Eu adoro uma tietagem, então se sair tietagem não é um problema para mim. Não Mas fique, não, fique à vontade, que é isso, tá aqui. Deixa queimar e vamos. vamos, e aí o que eu queria. Eu queria interromper para dizer que os primeiros intelectuais que eu tive, acho que muita gente teve, foram os raps, foi o movimento hip hop nesse país. É isso que eu queria falar para Os primeiros você. pensadores foi o pessoal do rap, do hip hop. É isso que eu queria passar para você. Mas o que eu queria, como o Richard estava chamando a atenção para a gente da importância, né, de estar ali recebendo, mas eu queria, Roberta, que você chamasse justamente a atenção para o fato de que a universidade ela é mais um espaço que nós estamos reivindicando dentro dos muitos espaços que nós estamos reivindicando, e que se agora a gente está conseguindo criar um conjunto de intelectuais negros contemporâneos, podemos chamá-los, né? A gente já tem refletido e buscado contribuir, né, com as nossas reivindicações no mundo por meio de outros instrumentais expressivos, né? E dentre eles a música, ela aparece de forma muito marcante, né? E aí eu queria um pouco puxar a bola, né, passar a bola para você, na verdade, que você pudesse trazer, é, mediante um certo rarefeito, né, de autores e de professores negros que você teve, que te formaram, outros mestres e professores que foram te formando, que te ajudaram a, uma vez estando dentro da universidade, ir atrás, por exemplo, de uma pesquisa que é muito fundamental para que a gente entenda justamente esse processo, né, de emergência de novos intelectuais, de um debate na psicologia, por uma psicologia preta, porque eu não tinha a menor, eu não tinha o menor conhecimento sobre a quantidade de produções, né? E aí eu acho que seria a deixa de você falar um pouco sobre por que é que você então escolhe fazer um recorte e mapear, né, um conjunto de produções, e o que você encontra nesse mapeamento? Quais seriam assim um pouco os eixos que você foi criando para organizar o que você foi encontrando? Deixa eu repassar o que ele perguntou. É sobre por que eu fiz o recorte, por que eu fiz esse recorte temporal sobre a questão da pesquisa e o que eu encontrei, não é isso? Dá uma ajuda aí. Exatamente, Roberto. E quais as suas referências antes dessas formulações da academia? Ele te deu a deixa de falar do anterior. E eu estou super feliz de participar aqui com você. Viu? Eu também. Também estou feliz da beça. Então vamos lá, deixa eu começar. E aí, nesse processo de escrita,
como uma jovem estudante graduanda e depois mestranda, acho que totaliza 5 anos de formação, mais 2, 7 anos. 7 anos na universidade, morando a 2 horas de ônibus da universidade, e indo e voltando 2 horas diárias, 4 horas diárias de deslocamento ouvindo rap, né? Porque é o que eu encontrei, assim. Foi o movimento onde eu consegui me localizar, me sentir acolhida. Eu participava do movimento Enraizados de hip hop na Baixada Fluminense, né? E dali eu escrevia algumas coisas para o site, né? E assinava como Candace. E muito tempo depois eu fui entender Candace. Eu tinha partido de uma peça de teatro, e depois que eu fui entender do Reino de Kush, Kemet, eu fui entender. E é interessante como que a ancestralidade vai guiando a gente, né? A gente vai encontrando as ferramentas que precisa ao longo do caminho, só vai entender o sentido lá na frente, assim. Então, assim, os meus professores, né, foram Big Richard, foi Facção Central, foi MV Bill, foi Racionais, foi Inquérito, né, foi Dinadi. Foram vários artistas que diziam sobre a realidade de periferia, que me ajudou a não me esquecer de quem eu era, né? Me ajudou a não embranquecer, que é o que o Richard fala, a não ficar deslocada ali naquele espaço e tentar cada vez mais negar a mim mesma numa tentativa de me sentir incluída, porque que é isso, o sujeito preto, africano em diáspora, ele é coletivo. A gente individualizado fica fragilizado, né? E aí eu precisei ter o meu coletivo. E quem era o meu coletivo? Era o rap, né? Eu consegui ter como ferramenta de caminhar, de produzir esse conhecimento, né, e conseguir elaborar as perguntas, porque muitas vezes a gente vive num processo de exclusão, de discriminação racial, de desvalorização tão intenso que a gente sequer consegue elaborar em palavras certas coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho atendido estudantes universitários pretos em sofrimento psíquico dentro da universidade. E é uma questão recorrente, assim, não é uma questão individual. Acho que isso precisa ser dito, né? De essa vivência específica do intelectual negro na universidade, a entrada dele, esse processo de chegada dele, precisa de um suporte emocional, para as pessoas não se perderem nesse meio de caminho, né? E aí, as minhas referências eram essas referências do hip hop, né? E aí eu fiz o recorte temporal da pesquisa, né? Foi a partir de 2001 até 2012. E aí a pergunta que eu faço é essa, assim, o que a psicologia brasileira tem dito sobre raça e racismo, academicamente, em termos de pesquisa, né? E aí o que eu encontro são alguns textos sobre psicanálise, alguns textos assim dialogando pouco com o movimento social, sabe? Eu não, a pesquisa já foi escrita há algum tempo, eu não tenho aqui de cabeça a dimensão da quantidade de resultados, mas foi considerado pouco, né? E eu faço essa pesquisa ainda muito abraçada, encantada com a psicologia preta, né? Então, de um lado, eu tinha teóricos como Naim Akbar, que inclusive está aqui o livrinho dele da minha próxima, né? Quebrando as correntes da escravidão psicológica. E eu sabia que eu nunca na vida que eu ia conseguir falar sobre isso na universidade. Então, o trabalho que eu fiz foi um trabalho de conseguir caber ali dentro, né? Eu optei estrategicamente por falar sobre o que se tinha no Brasil, em vez de já vir trazendo coisas muito avançadas, muito mais adiantadas, por que aquele ambiente daria conta
eu optei por falar sobre o que já estava sendo feito, né? Então, a pergunta principal foi essa. E aí o resultado foi muito no entorno. Eu peguei algumas bases bibliográficas, né, da Minerva, do Cielo, coloquei os escritores na metodologia lá da pesquisa e encontrei que muito pouco. Encontrei como resultado assim pouco diálogo, muito pouco diálogo com relação à questão racial. Encontrei assim pesquisas que estavam ainda começando a conversar com o movimento social, né? Então, assim, me pareciam pesquisas sobre racismo feitas por pessoas, escritas por pessoas brancas, tentando elaborar, né, sobre os efeitos do racismo, mas ainda não via ali um direcionamento no sentido da emancipação. Ainda me parecia, de uma maneira geral, pesquisas distanciadas de uma certa frieza de entender a profundidade, né, e a importância desse tema, assim, né, de falar sobre a contribuição africana, né, de falar sobre coisas muito mais profundas e o quanto a academia acabou não respondendo muitas dessas perguntas, sabe? E aí acho que por enquanto foi isso, foi esse resultado que eu encontrei, assim, pouca, alguns eu optei por recortar os artigos, não trabalhei com os livros inteiros, né? E encontrei que ainda precisava muita coisa, dialogar mais com o movimento, dialogar com tantas dores ainda que a população negra traz. E ainda considerei assim um perfil muito pedindo licença para falar, que tem a ver com essa coisa da universidade ser um é engraçado porque a sensação era que o meu desconforto enquanto pessoa parecia o desconforto das pesquisas também, ainda não muito à vontade de falar sobre o que era interessante de ser dito, sabe? Mostrar o quanto a colonização, a restrição à política acadêmica, as autorizações são dadas ainda muito no viés político, assim. Então, eu termino, mas ainda um pouco castrada, sabe? Ainda não estava ali completamente à vontade para falar de fato, né? Mas o começo disso tudo foi com hip hop, e aí o caminho foi encontrar a psicologia preta, né? Que é uma psicologia que fala sobre o quanto a população negra produz, traz ferramentas, tem conceitos epistemológicos, né? Tem uma afrocentricidade, uma afrocentralidade de localização psíquica, né? De entender o que é uma constituição do sujeito, que não compartimentalizada, não é o penso, logo existo do Descartes. Né? Eu sou porque nós somos, que é o do Ubuntu. Então, quando você pensa um sujeito que não é individual, fica complicado você conseguir sustentar todo o restante da teoria. Assim, porque... E aí nisso que eu tenho me debruçado hoje para estudar. Assim. Estou estudando Wade Nobles, organizei o meu projeto de psicologia, tenho dado os primeiros minicursos, traduzi alguns capítulos, né? Nessas idas a dessas convenções da Associação de Psicólogos Pretos, EBSAI, eu estou sempre trazendo alguns livros, e aí eu entendi, assim, depois de algum tempo, que se eu não traduzisse, ninguém ia traduzir. Né? Porque que se eu não fizesse, ninguém mais ia fazer, porque isso estava empoeirado há 40 anos e ia ficar por mais 40. Né? Muito pouco provável, assim. Tem até uma reflexão que eu fiz de que a produção é muito centrada na Califórnia. E quantos teóricos da psicologia clínica são da Califórnia, são da década de 60? E aí, para os psicólogos que estiverem assistindo, assim, a terapia cognitiva, Aaron Beck, Carl Rogers, Fritz Perls, da Gestalt terapia, todos eles são da década de 60. O que estava acontecendo na década de 60 no mundo, na Califórnia?
sabe? E por que a psicologia preta não chegou? Né? Porque ninguém se interessou, porque não era interessante de fato, né? E aí eu tenho organizado esses mini cursos. O primeiro vai ser no final desse mês, as vagas já estão praticamente esgotadas, e estou muito feliz com isso. Assim, tem pessoas de Cabo Verde, de Guiné-Bissau inscritas, sabe? Bem satisfeita. Piauí, Porto Alegre, assim, muito legal. Vai ser sobre o Age Nobles. O segundo vai ser sobre Foucault, que é um intelectual do Congo. E o terceiro vai ser sobre o Naim Akbar. Né? E aí esses são os em quem eu tenho me apoiado para construir também, assim, centrada nessa terra que a gente vive, nesse país que a gente vive, que é um país que mata seus jovens, né? É um país que aliena seus sujeitos, que tenta esterilizar na idade mais fértil, que tenta empurrar uma mídia de uma imagem embranquecida, que tenta alienar da própria existência e tentar trazer a psicologia preta, africana, pan-africana, para a nossa realidade contemporânea. E é isso. É muito interessante isso que você está trazendo para a gente, Roberta, porque você está chamando a atenção não só para a urgência de que nós venhamos a produzir teoricamente, né, enquanto intelectuais e pesquisadores negros e negras, mas que nós também venhamos a ter acesso à publicação de outros intelectuais negros e negras que inviabilizados pelas dificuldades de domínio, por vezes, de vários outros idiomas, não nos chegam, né? E aí você mostra como que é importante que nós acabemos também fazendo a tradução, né, de muitos desses autores para que eles possam efetivamente ser lidos pela maioria, né? E eu gostaria, então, de interpelar ao Richard também sobre esse cenário a respeito dos intelectuais no campo da comunicação e sobre o recorte racial. Bom, não, uma aula que a gente está tendo aqui com a Roberta, é um prazer ouvi-la falar. Estou interessado, inclusive, em fazer esse curso. Quero me inscrever aí, quero poder me apropriar desses saberes e dessas perspectivas que ela traz. É muito bom. E é muito bom a gente poder fazer essa confraternização aqui, né? Nesse momento de isolamento e tal, e se revigorar, né? Eu penso que a gente tem muitos jovens intelectuais negros que estão acessando o espaço acadêmico e estão produzindo propostas. Observa, né? Estão produzindo propostas. Mas não necessariamente estão inovando na produção das propostas. Aí é que está a questão. Mas tudo isso eu não digo isso com uma perspectiva crítica negativa, mas uma perspectiva crítica construtiva. Muitos de nós não teve na sua formação possibilidade de acessar outros conhecimentos, outros saberes, outras literaturas e outros discursos, porque a gente acessa também através da audição, através da visão, de um documentário, de uma palestra, de uma ida, né, a um teatro, a um museu. Quantos de nós, e não falo só do Brasil, não, falo desse sul global, vamos chamar assim, África, América Latina e tal, o sul dentro do norte, nos guetos estadunidenses, da Europa, quantos de nós acessa esses espaços que são espaços de formação? Poucos, né? Muito poucos. E quando a gente, então, adentra a academia, a gente acessa a academia numa perspectiva mercantilizada, né? De se preparar para entrar no mercado e para cumprir aquilo que o mercado e que a branquitude desenhou para a gente, que é
está ali subalternamente reproduzindo saberes estruturados para que a gente se conformasse, né, enquanto subalternos. Então, a gente, muitas das vezes, quando tem acesso a esse espaço, a gente, mesmo que não reproduza aquele comportamento da branquitude excludente e alijador dos iguais, alijador da gente, a gente produz saberes ou a gente traz propostas, como eu disse anteriormente, a partir de instrumentais euro-americanos, a partir de instrumentais ocidentais, a partir de instrumentais que foram utilizados historicamente para nos alijar e para nos subalternizar, né? Mas ainda assim a gente também tem outros que conseguem trazer uma proposta inovadora. No meu livro eu trato disso, né? O Maioria Minorizada, apesar de ser um livro pequeno, e você já viu que eu não perco a oportunidade para fazer a propaganda dele. Claro, quem está assistindo a gente aí, você que está gostando desse papo, lembre-se que é pela Editora Telha e você vai poder fazer a reserva do seu livro, a reserva da sua compra. Vamos aproveitar aqui os nossos merchandising, né? Por isso que eu digo que Maioria Minorizada é uma proposta inovadora também. E a gente tem que se colocar no campo da inovação. Às vezes a gente pensa que inovação é só na perspectiva tecnológica, dura, né? De criar um respirador, né? E mesmo nesse campo a gente carece de inovação. A gente tem institutos tecnológicos, a gente tem faculdade de tecnologia. Por que a gente depende tanto do respirador que vem da China e que é apreendido nos Estados Unidos, que vem da Alemanha e que passa por atravessador? Porque a gente não tem incentivo na nossa formação à inovação, à criação, né? E mesmo quando vai fazendo uma crítica, você vai lá na área da CAPES, o que é inovação? É a construção de objetos tecnológicos. Não, inovação também é uma proposta propositiva, reconfiguradora dos saberes do conhecimento que temos acesso e que nos dizem, né, respeito. Por isso que eu vou chamar a maioria minorizada também de uma proposta inovadora nessa reconfiguração. Vou dizer, pensar a maioria minorizada é contribuir com uma inovação teórica que vai à contramão do individualismo crescente nesta era neoliberal, que é o que Roberta está dizendo, é que estamos inseridos. O construto permite a relação com uma série de signos culturais existentes, de maneira que se configure um elemento novo. Muitas vezes imaginamos que a inovação surgirá somente, como dizia, no terreno da tecnologia e da materialidade palpável, né? Porém, da análise das interações sociais e culturais é possível propor, como eu faço no livro, como eu faço com Maioria Minorizada, uma nova abordagem, um elemento novo de compreensão das dinâmicas sociais e culturais, né? Maioria Minorizada é também uma proposta de visibilidade, uma possibilidade de pensar a contribuição do pensamento negro contemporâneo a partir da relação com pensadores de África e sua diáspora. É recuperar uma amnésia, entre aspas, construída em idos coloniais e mantida nos dias de hoje como forma de dominação e subjugação dos não brancos. É fazer-nos refletidos na história das ciências e dos saberes mundializados, fortalecendo a psique dos negros, dos sujeitos negros, iluminando o espírito intelectual afrodescendente no mundo contemporâneo, né? É ainda uma proposta que se associa àquelas que contestam a homogeneização cultural do mundo de acordo com o ideário de modernidade europeu e dos Estados Unidos da América. Uma oposição à ideia de civilização impulsionada pelo poderio bélico, usurpação e estrangulamento de culturas e saberes dissonantes. Tudo isso para dizer que não adianta a gente adentrar o espaço acadêmico sem a ação insurgente, sem a proposta para desconstrução daquilo que nos faz subalterno
e reconfiguração naquilo que nos vai fazer emancipados. Nesse 13 de maio, a gente tem que pensar em emancipação. A abolição aconteceu, mas a emancipação não aconteceu. Por isso que eu digo também que eu adentro o espaço do saber universitário, acadêmico, duro, né, nessa perspectiva eurocêntrica, trazendo todos os meus signos e os construtos do movimento hip-hop, que me é caro, né, desses pensadores invisibilizados, incompreendidos, mas que trazem a possibilidade de termos uma Roberta aí como a intelectual que é, com a perspectiva que é, agindo insurgentemente. Né? Então, acho que a gente tem esse legado que vem muito antes do hip-hop, claro. Né? Eu tenho como referências também um Ney Lopes, um Candeia, né? Tenho um senhor, toda uma geração, muitas vezes ligado para falar do Brasil ao samba, mas que foi contestatória desse campo excludente que são os territórios negros, dissonantes daquela ideia de Brasil que a gente acredita e que a gente atua para formular um país melhor. Porque às vezes, olhando com o olhar talvez da branquitude, com o olhar daquele que torce o nariz para a gente, pode parecer também que essa nossa conversa não se insere no campo da nacionalidade, não se insere no campo da construção da nação brasileira. Ela se insere sim, ela é radical por isso, porque a gente está falando do Brasil que acreditamos, do Brasil que queremos e do Brasil que queremos ver visibilizando também as nossas perspectivas. É por isso que a gente ainda não tem contemplado no campo da comunicação, seja na área teórica, na academia, seja no mercado, visibilizado na televisão, a gente ainda não tem uma negritude ativa, a gente ainda não tem uma representação dura, né, nesse sentido. Por que não temos? Porque aí também você pode falar para mim, mas a gente já tem apresentadoras na TV Globo, apresentadores numa outra televisão X ou Y. Temos, mas aí eu retomo lá o meu livro Branquitude e Televisão, temos subjugados a essa estética construída para o audiovisual, para a televisão no Brasil, que reproduz a estética colonial americana especificamente. Né? A gente não tem nos quadros da televisão, que é o meu campo de pesquisa, diretores, presidentes, aqueles que vão determinar o que a apresentadora fala, o que o apresentador emana. Né? Então a gente tem esses apresentadores que cumprem um papel estético muito bom, mas é só na parte estética. Ela não atua objetivamente no editorial, na conformação do todo que a gente vai ver sendo emitido. E se posicionam contra essa diretriz dura, histórica da televisão, serão sumariamente excluídas do campo televisivo, ou seja, serão demitidas. Né? Então a gente comemora, e eu comemoro esteticamente, mas tenho críticas porque eu não posso dizer que porque você teve, no caso de uma Thelma e o Babu, que vão para a final, que estão lá no BBB, que tal, ok. Eles receberam, ela recebeu o prêmio dela, que é uma maravilha, muito bom, mas você tem um avanço individualizado, um ganho individualizado. Para uma maioria, você tem um ganho estético, é uma mulher negra. Agora você está contribuindo com tudo isso para o enriquecimento de uma empresa ou de empresas que historicamente se configuram pelo alijamento e pela nossa subalternização. Lembro disso, eu estou falando isso, estou lembrando, por exemplo, do Muniz Sodré, a quem eu desejo saúde, desejo melhoras e que saia da UTI que está lá com Covid. Mas o Muniz Sodré, uma das outras grandes referências minhas, vai dizer isso já desde os anos 70. A gente bate palma aqui no Brasil para o Stuart Hall, e temos que bater, também é uma referência, mas
Par e Passo, com Stuart Hall, produzindo sobre o efeito da televisão, do imaginário na recepção, sempre dialogando com a psicologia, na construção do imaginário, você vai ter aqui o Muniz Sodré dizendo que isso aí é o que nos exclui, todo esse processo tecnológico é que nos forma enquanto o outro. E ainda hoje a gente é o outro. Ganhou a médica negra? Parabéns, mas somos ainda o outro. Tem a Maju? Parabéns, mas somos ainda o outro e a outra. Né? Temos vários outros que estão aí galgando espaço, somos o outro e a outra. Ainda não temos esse avanço significativo no meio comunicacional, que também vai refletir do não avanço significativo no meio acadêmico, né, na formação dos profissionais insurgentes que depois vão adentrar o espaço mercantil e que vão transformar muitas das vezes o que a Bell Hooks vai chamar, que é uma outra grande pensadora que eu gosto muito dela, do negro comoditizado, a cultura negra como commodity, né, como uma mercadoria a ser vendida e que gera lucro. Somente por conta dessa mercantilização, a gente está vendo esses pequenos passos para a transformação estética nos meios de comunicação, mas ainda não é uma transformação efetiva. Então a gente ainda tem pouco para comemorar, ainda não somos emancipados. Precisamos chegar ainda no 20 de novembro para ir gritar, para verbalizar todo o ideário que a gente traz a partir da figura de Zumbi dos Palmares e a resistência negra no Brasil. Perfeito, Richard. E aí, na continuidade do que você fala sobre o acesso à universidade e não continuar e produzir coisas que sejam úteis à comunidade, né? O que você está falando é isso, acho que na sua condição de professor, de receber os alunos e que as temáticas de pesquisa, de que tudo isso tem a ver com a construção de uma sociedade diferente, né? Com a escolha de temas, com a escolha de objetos de pesquisa que digam respeito a um processo mesmo de descolonização, um processo de emancipação, né? Porque de nada adianta a entrada a formação de intelectuais embranquecidos, né? A formação de intelectuais que ainda assim se identifiquem com toda uma estrutura eurocêntrica e hegemônica, né? E que inclusive servem contra um coletivo, né? Servem contra um trabalho de emancipação, de libertação, de produção de saúde, né? E aí, nesse sentido, quando o Natan pergunta sobre a quantidade, né, a formação de novos psicólogos, de novos profissionais, né? E é isso, assim, o currículo, a gente está falando de currículo aqui, porque também, de certa forma, é muito complicado. O sujeito vem de uma educação básica, de um ensino médio, e exigir que na universidade ele, por si só, dê esse estalo, né? A minha experiência pessoal foi a partir de rap, foi a partir de uma sequência de coisas, de uma história específica. Mas é fundamental a presença de professores negros que estimulem. Eu não tive professores negros, mas eu tenho que fazer minha ressalva de que eu tive professores brancos que discutiam ação afirmativa e que ali me deu um estalo para procurar, né, para entender mais, para usar melhor as ferramentas que eu tinha para conseguir encontrar o que eu estava buscando, né? Então, assim, é fundamental o papel de professor, né? De professor como o Richard Santos, como deve fazer com os alunos dele, no sentido de inspirar os alunos, e achei bonito quando ele falou de amnésia, que é uma coisa que a psicologia preta trabalha, com a ideia de descarrilhamento, né? Como se a história preta ela tem essa característica da escravidão ter sido uma afa, uma tragédia, né? Um holocausto africano, mas que a gente não tem a dimensão do que está acontecendo, porque é como se o trem continuasse andando, só que de fora do trilho, está descarrilhado, né? Tem esse processo de amnésia, né? E em outro momento ele fala sobre iluminar o espírito, que eu acho
profundo demais esse conceito, né, de acender o sol, que isso é Congo, isso é Bantu, né, do papel do professor como uma ferramenta que ilumina o espírito dos alunos, né? E aí eu estou achando que vale para os alunos brancos e para os alunos negros, mas iluminar no sentido de inspirar, encorajar, para trazer as perguntas originais, né? Para a universidade deixar de ser um espaço de reprodução de conhecimento, né, com pouco espaço para inovação, onde você só é autorizado a falar depois que você chega, né, seu doutorado e tal, e você e ter espaço para argumentar teoricamente com mais frequência, né? Acho que o papel do professor é esse, né, para formar esses novos profissionais, esses novos psicólogos, esses novos comunicólogos e todos os outros, né? E que sejam sujeitos que fortaleçam a comunidade, fortaleçam a sociedade, né, ajudando a desconstruir essa desigualdade racial, né, essa injustiça que a gente vive há tanto tempo e com uma maquiagem de que é normal, de que a norma é essa, de que as coisas são assim e não vão mudar, sabe? E aí tenho muito a agradecer a Editora Telha pela oportunidade, né, de promover esse encontro, assim, de uma fã com um ídolo da televisão, sabe? De, de dar oportunidade de lançar esse livro, de produzir esse material, né, que estava guardado, estava lá atrás, assim, já estava em outra etapa, já, enfim. E só agradecer mesmo assim, por ter a oportunidade de amplificar essa produção e que a gente tire esse 13 de maio para pensar nisso, né, sobre a importância de intelectuais negros e negras, né, e qual o papel de contribuição na emancipação mental, né, o que o Bob Marley falava, né, emancipate yourself from mental slavery, none of them se emancipe da escravidão mental, nenhum deles vai fazer isso a não ser nós mesmos. E aí parte dos nossos professores, os professores do samba, os professores do rap, os professores da academia, os mais velhos que nem entraram em universidade, que fazem a arte do dia a dia de cuidar da gente, nossos avós, nossos pais, nossas mães, né? E é nesse sentido que eu acredito muito que o caminho de emancipação da comunidade preta no Brasil vai acontecer, né? De iluminar o espírito e de produzir saúde, né? Sobretudo isso, produzir saúde. Obrigada. Fiquei toda emocionada aqui agora, ainda bem que eu tô aqui me controlando minimamente, porque né, nesse momento de quarentena que nós estamos avançando, eu já estou entrando na fase da hipersensibilidade. A gente fica fragilizado quando se encontra, né? Porque a gente descobre como a gente é potente, é fantástico. Eu acho que tem um ponto também, não sei com vocês, eu fiquei pensando muito isso ontem aqui, eu moro com 2 colegas, quer dizer, com um casal, né? E ambos também não são brancos, e a gente estava pensando o quanto que, para muitos de nós, o baque ainda vem, né? É um pouco como essa ideia de que o surto só virá. A gente ainda não teve o pico do surto, a gente ainda não teve a possibilidade de viver o baque, porque estamos todos segurando na mão dos outros e segurando os mais frágeis, né? Para que então a gente ainda precisa aprender a administrar a possibilidade de viver lutos, viver sofrimentos, porque sabemos que não podemos sucumbir todos juntos, né? Precisa sempre ter um grupo para estar ali de vigília, né? O termo eu acho que é mesmo esse, de vigília. Eu quero passar pro professor. Gente, eu assim estou emocionado, um momento extremamente rico esse. Só posso agradecer a oportunidade, o convite de trocar essas experiências com vocês, ver como somos potentes. A vida, às vezes, do intelectual negro, nos mais variados níveis de nossa
caminhada acadêmica, e por isso eu digo vocês também, a gente certamente se sente muito solitário, né? Muito sozinhos no ato da reflexão, do pensar, da produção. E quando a gente se encontra em momentos como esses, e a gente se vê no outro, a gente vê o nosso reflexo, que vocês são os nossos espelhos, o meu espelho, é um momento de muita luz e muita espiritualidade, como eu disse anteriormente, a Roberta bem lembrou. Então, só tenho a agradecer, me colocar à disposição, acreditar que quem está acessando esse vídeo agora vai ter essa percepção do calor que está sendo transmitido, o calor humano, né, que está sendo transmitido através da crueza, do frio que é a tecnologia, que é o vídeo. Somos todos abençoados por podermos nos proporcionar esse momento. Salve as almas. 13 de maio é dia das almas também. Salve as almas, salve os preto velhos. Muito obrigado. Beijo no coração.